Se a sua empresa fatura, trabalha, gira e no fim do mês sobra tensão ao invés de lucro, presta atenção no que eu vou te dizer. O seu problema talvez não seja venda, pode ser estrutura, pode ser precificação, pode ser desorganização e pode ser falta de método. E é exatamente por isso que muita empresa cresce por fora e apodrece por dentro. Hoje eu quero te mostrar por que alguns empresários faturam cada vez mais, mas continuam pobres, cansados e presos no próprio negócio. O pior, achando que o próximo mês vai tudo se resolver sozinho. Não vai, porque o faturamento sem clareza não resolve, ele só mascara. Vamos falar a real? Tem muito empresário olhando para o número errado. Olha para o faturamento e se anima, olha para o volume e se ilude, olha para o movimento e pensa, agora vai. Mas empresa não vive de barulho, vive de margem, vive de controle, vive do que realmente produz. Empresa vive de decisões bem tomadas. Tem negócio que vende bem e mesmo assim está escorregando. Por quê? Porque entra dinheiro, mas entra sem direção. Sai dinheiro e sai sem critério. E no meio disso tudo, o dono vira bombeiro financeiro, apaga incêndio, cobre buraco, empurra fornecedor, atrasa decisão. Ele vai misturando esforço com resultado e acha que está crescendo, mas não está. Está ficando apenas mais cansado. E este é um ponto cego perigoso, porque quanto mais a empresa vende sem método, mais ela pode acelerar o próprio caos. Então, repete isso aí comigo. Faturar mais não significa lucrar mais. Às vezes significa só trabalhar mais, com mais equipe, com mais custo, com mais pressão e a mesma falta da sobra de caixa. Este é o tipo de crescimento que seduz no começo, mas ele vai te castigar no longo prazo. Eu vejo isso direto. Empresário que vende, que tem cliente, que tem mercado, que tem competência, mas continua sem dinheiro, sem previsibilidade e principalmente sem paz. E normalmente isso acontece por 5 motivos que eu vou te mostrar agora. O primeiro erro é o mais comum, que é confundir faturamento com saúde financeira. Faturamento é vaidade quando você não entende o que realmente sobra no negócio. Porque o que sustenta a empresa não é quanto entra, é quanto fica no caixa, é quanto sobra com inteligência e o quanto você consegue reinvestir, respirar e crescer com segurança. Tem empresa faturando 100 mil e sofrendo, e empresa faturando 50 mil com muito mais controle. Tem empresa faturando 1 milhão por ano e controla o resultado e cresce. Tem empresa que fatura 500 mil por ano e realmente o empresário tem uma vida próspera. Por quê? Porque uma tem volume, a outra tem gestão. A gestão não é planilha bonita, é clareza, é saber o que entra e o que sai, o que consome a sua margem, o que sustenta o seu negócio e o que só ocupa estrutura. Se você hoje não consegue responder com rapidez qual serviço te dá mais lucro, qual cliente drena a sua operação ou onde está o maior vazamento, então talvez você esteja dirigindo sem um painel de controle. O segundo erro é vender sem entender margem. Esse aqui destrói o negócio em silêncio, porque o empresário monta o preço na cabeça, ele olha para o concorrente, ele sente o mercado, ele faz uma continha rápida e manda a proposta. Só que o preço sem lógica é um grande risco, porque a conta não é só pagar o
custo direto que você tem. Tem o seu tempo, tem o tempo da equipe, tem o retrabalho, tem imposto, tem ferramentas, tem deslocamento, tem custo comercial, tem custo de operação, tem energia mental, e isso quase nunca entra inteiro na conta de quem vive no improviso. E aí acontece o teatro clássico. Vende bastante, agenda cheia e o lucro apertado. Ou pior, vende mais e piora a vida da empresa. Isso é brutal, porque o empresário acha que o problema é vender pouco. Mas, muitas vezes, o problema é vender errado. O terceiro erro é a bagunça financeira travestida de rotina. Dinheiro entra em dias diferentes, conta sai em dias diferentes, impostos chegam todo no susto e você fica pensando como é que eu vou resolver. O Prolabore se mistura com o caixa, decisão é tomada no sentimento e o dono vai operando no eu acho que vai dar. Mas a empresa séria não pode rodar no eu acho. Quando o financeiro não está no visual simples e claro, o empresário começa a tomar decisões de forma atrasada. A decisão atrasada custa caro. Atraso para reajustar preço, atraso para cortar desperdício, atraso para negociar melhor, atraso para contratar certo, atraso para dizer não para aqueles clientes ruins e no fim o caixa vira sinônimo de ansiedade e não uma ferramenta de gestão verdadeira do negócio. Guarda isso. Caixa confuso gera dono cansado. O quarto erro que eu quero te falar é quando o negócio depende demais do dono, você tem um problema. E esse é clássico. Tudo passa por você. Preço passa por você, proposta precisa passar por você, atendimento precisa passar por você, problema passa por você, decisão passa por você, a empresa até vende, mas não ganha ritmo, porque ela não tem estrutura, ela tem esforço centralizado e negócio que depende demais do dono até pode faturar, mas dificilmente constrói liberdade, porque ele vai construindo um peso nas costas do dono. O dono, ele vira o centro de tudo e quanto mais vende, mais se sobrecarrega. E é por isso que alguns empresários têm a sensação de que crescer fez ele piorar a vida. E na prática, piorou mesmo, porque sem organização, crescimento vai ampliar os defeitos. Se a sua empresa hoje só anda quando você empurra tudo, você não tem escala, você tem dependência. E o quinto erro junta todos os outros, que é a falta de método. Tem empresário inteligente demais, mas operando no improviso. Ele sabe muito, ele trabalha muito, ele tem experiência, ele tem tudo o que precisa, mas ele não tem sequência. E sem sequência, cada semana vira uma urgência nova. Uma hora corre atrás de venda, outra tenta organizar o time, depois tenta resolver o financeiro, depois pensa em marketing, depois apaga incêndio de entrega. Tudo parece importante, mas nada vira sistema. E aí mora o problema que é muito caro, porque o empresário, ele não perde só dinheiro. Ele perde tempo, ele perde energia, ele perde margem, ele perde confiança, ele perde velocidade de decisão e muitas vezes ele perde anos enroscado nesta situação. O problema não é você. O problema é falta de método. Então, deixa eu resumir de forma simples algo importante. Se a sua empresa fatura e mesmo assim você continua apertado, normalmente o erro está em um desses pontos. Você está olhando para faturamento, não entende a sua margem.
Você opera com financeiro bagunçado, centraliza tudo em você e cresce sem método. Percebe? Não é falta de esforço. Na maioria das vezes é falta de clareza, de direção e de estrutura. E isso muda o jogo, porque quando você enxerga o problema certo, você para de tratar sintoma e a partir daí vender deixa de ser apenas sorte. O lucro deixa de ser apenas acaso e o crescimento começa a fazer sentido. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um ponto cego aí no seu negócio, curta e siga o canal. Comenta aqui embaixo a palavra lucro, porque eu quero entender quantas pessoas estão vivendo exatamente cenários parecidos ou próximos disso. Se você quer aprofundar nesse tipo de raciocínio com mais método, conheça a NE Academy. Vou deixar o link aqui para você. Agora, se o seu negócio já existe, já vende, mas ainda depende demais de você, e você quer instalar clareza, ritmo e estrutura de verdade, preencha uma aplicação para o acelerador negócio efetivo. Porque chega de improvisar, né, gente? Negócio nenhum cresce sem consistência. Quando o dono continua dirigindo no escuro, nós vamos começar a ter problema. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo.